começa a ficar angustiado. Mas Jesus, em contrapartida, ele entra mansamente para as pessoas dizerem: salva-nos, Senhor. Ao passo de que muitos esperavam que ele fosse um rei, que ele assumisse, uma forma gloriosa, que ele fizesse coisas tremendas, que ele livrasse o povo de Israel da mão dos romanos. Muitos estavam ali num desejo também, afoitos para que Jesus fizesse alguma coisa, talvez ali o recepcionassem com essa intenção, com esse desejo. É agora que ele vai nos livrar. Salva-nos, Senhor. Mas Jesus entrava ali, ouvindo e sabendo no seu coração: não é esse rei que eu pretendo ser para vocês. Não é essa salvação que vocês estão esperando que eu venho trazer para vocês. Então veja como a nossa expectativa é diferente. Enquanto ele vem mansamente, entrando num jumentinho humilde, a gente está esperando que ele venha de uma maneira gloriosa, triunfal, e fazendo coisas gloriosas ao nosso desejo. Mas nem sempre Jesus vai fazer como nós queremos. Ele podia curar a todos os doentes, mas ele curou alguns. Muitos foram até ele, tentaram se aproximar dele para serem curados, mas ele não curou. Não está relatado na Bíblia a cura de todas as pessoas. Então já há aí uma frustração, uma decepção, porque não foi para isso que ele veio. Não foi o seu objetivo principal. Ele não faz tudo o que pode, porque ele sabe o que é melhor para nós. Nós também, irmãos, nós não fazemos tudo o que podemos. Para os nossos filhos, principalmente. Às vezes eu paro para meditar no relacionamento de Deus conosco, sendo muito refletido no nosso relacionamento com os nossos filhos. Nós podemos dar, temos condições, se quisermos, podemos fazer muito mais do que os nossos filhos pretendem ou até esperam. Mas muitas vezes não fazemos nem o que eles querem, porque nós sabemos, não é o melhor, não é o propício, não é o correto. Então nós também agimos dessa maneira, não é racional. Então ele não faz tudo o que pode, porque ele sabe o que é melhor para você e para mim. Não é sempre que ele vai nos curar, não é sempre que ele vai nos livrar, não é sempre que ele vai repreender, impedir. Algumas coisas vão nos acontecer, mas ele sabe o porquê de tudo isso, ele tem uma visão que nós não temos, e ele nos ensina que, embora nós possamos muitas coisas, elas não são úteis a todo momento. Nem sempre tudo aquilo que podemos vai ser útil em determinado momento. Nem sempre toda a sua sabedoria vai ser útil em todo momento. Nem sempre toda a sua autoridade vai ser útil em todo momento. Tem momentos em que ela é inútil. Você não tem nada o que fazer com ela. Então, essas coisas, essas passagens nos ensinam muito a respeito de Jesus, a respeito das nossas frustrações. Nem tudo o que eu posso é o que eu devo fazer. Nem tudo o que eu sei é o que eu devo falar. Então nós também sabemos e agimos assim. E por que a gente pensa diferente de Jesus? Por que a gente se frustra tanto com ele? Senhor, eu sei que tu pode, sei que o Senhor é poderoso, não tem nada impossível. Por que o Senhor não faz? E a gente às vezes até fica triste, às vezes fica frustrado, fica chateado, fica de mal com Jesus. Mas nós precisamos aprender essas coisas, precisamos alinhar as nossas expectativas. Veja que ele podia desistir da cruz. Era uma opção para ele? Era. Ele podia? Podia. Mas ele foi fiel até o fim, como nós lemos no texto. Permaneceu obediente até a morte, morte de cruz. Ele não desistiu de nós, ele não abriu mão do seu chamado. Ele sabia que tinha que ser assim, embora ele pudesse fazer de outra maneira, embora ele pudesse vencer todos ali naquele momento. Veja aí o verso 27 que a gente leu, Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora?
mas precisamente com este propósito vim. Foi para isso que eu vim. E ele diz aqui, olha, está angustiada a minha alma. O que eu vou dizer nesse momento? Senhor, eu não quero isso. Eu não desejo isso. Isso não vai acontecer. Isso ele podia fazer, estava ao seu alcance, ele tinha poder para isso? Tinha. Mas ele diz também no mesmo texto, eu vou dizer isso, mas foi exatamente para isso que eu vim. Eu não posso mudar, eu tenho que permanecer fiel no meu propósito até o fim. Embora eu possa fazer, eu não vou fazer. Então, para nós também, para mim, para você, nem tudo que ele pode fazer é o que ele deve fazer. Precisamos, irmãos, aprender isso de uma vez por todas, para que não haja mais frustração no nosso meio, para que a gente não fique mais decepcionado com Deus. Quantas pessoas estão por aí decepcionadas, frustradas e largando o Evangelho, porque ouviram, foi ensinado a elas de que Jesus, se elas estivessem com Ele, se rendessem, entregassem a Ele, nunca mais teriam problemas, nunca mais teriam doenças, nunca mais ia ter nenhuma dificuldade. Onde, irmãos? Claro que vai ter frustração, porque nem tudo que ele pode fazer é o que ele deve fazer. Isso é um princípio básico para o nosso relacionamento com Jesus. O segundo ponto que a gente aprende aqui no texto é que as pessoas até o reconheciam como Messias, mas queriam outro reinado. Aqui também um ponto de frustração. Nós vimos no texto como as pessoas o receberam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Estenderam ali os ramos para sua entrada triunfal, foi aclamado, foi aplaudido, mas ele sabia que aquelas pessoas iriam entregá-lo. As pessoas iriam escolher Barrabás. Então Jesus, ali naquele momento, estava ouvindo o clamor de pessoas reconhecendo o seu senhorio, o seu governo, o seu poder. E é frequente isso acontecer, irmãos, ainda no dia de hoje. É frequente as pessoas reconhecerem tudo isso, até mesmo os que não são cristãos, até mesmo quem não é crente, reconhecem Jesus como rei, como salvador, mas não recebem, ou acreditam até que eu sou bonzinho, ele vai me salvar, ele sabe que eu sou um cara legal, ele é rei, ele é poderoso, ele vai me salvar. As pessoas reconhecem essas coisas, mas esperam dele outras. Eu sei que ele é poderoso para me salvar, mas não dá para ele fazer outra coisa para mim, não. Antes disso, não tem como ele resolver alguns problemas, algumas pendências para mim? Eu sei que ele pode me salvar. Eu sei que ele pode me livrar da condenação, da morte eterna. Mas não dá para ele fazer outras coisas, não? Ou tem gente até, irmãos, que nem está aí muito preocupado com a salvação, mas adoraria que Jesus resolvesse os seus problemas. Adoraria que ele trouxesse prosperidade, que ele curasse, que houvesse paz no mundo. Nossa, um monte de coisas, um monte de argumentos que os ímpios gostam de jogar em cima da gente. Se você crê num Deus que é tão bondoso, por que tem fome no mundo? Por que tem guerra? Por que tem morte? Por que tem violência? Então as pessoas adorariam que ele resolvesse todas essas coisas. Só que mais uma vez eu repito o que ele diz em Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar perdido. Ele ouvindo aquele clamor na entrada, salva-nos, Senhor. Ele no seu coração devia estar pensando assim, eu quero salvar, mas não é como vocês estão imaginando. Não é da mão dos romanos, não é enchendo vocês, não é todo dia com pães e peixes, não é ressuscitando os mortos de vocês, não é curando vocês, fazendo vocês enxergarem, não é? Não é isso. O meu plano, para que eu vim, é
para salvar vocês da morte eterna, para reconciliar todos com Deus, o perdão dos pecados, das iniquidades que fazem separação e inabilitam, impossibilitam a reaproximação e salvação de vocês. E para isso que eu vim, é isso que eu quero ser para vocês. O resto é acessório. Posso curar, posso eventualmente fazer, posso ressuscitar, mas o meu plano, o meu objetivo principal é esse: buscar e salvar o perdido, é ir atrás da ovelha perdida. E é por isso, irmãos, que tantas pessoas estão decepcionadas. Tantas pessoas estão frustradas, exatamente por causa de um ensino que dá expectativas de receber algo que nem sempre Jesus vai realizar. Nem sempre Jesus vai trazer a mulher amada, nem sempre Jesus vai curar aquele seu parente amado, nem sempre Jesus vai livrar você de algum problema. Nem sempre isso vai acontecer, mas por causa dos ensinos errados, que, repito, nós temos que jogar por terra de uma vez por todas, para termos um relacionamento com o Jesus que estava entrando num jumentinho. Não o que os judeus estavam recebendo, queriam, mas o que realmente estava entrando ali, com um propósito no coração. Eu vim para ser entregue por vocês, para salvar vocês, para o perdão dos pecados de vocês, para reconciliar todos com Deus. Então, a gente precisa desse ensino, né? E jogar por terra esses ensinos de heresias que ensinam um Jesus garçom, um Jesus gênio da lâmpada, um Jesus que sempre vai curar, um Jesus que sempre vai livrar a minha pele. Isso pode acontecer. Se ele fizer, como às vezes a gente até louva, se ele fizer, ele é Deus. Mas se não fizer, ele continua sendo Deus. Eu não posso ficar frustrado porque ele não fez. Isso é até, né, uma imaturidade. As pessoas imaturas, os meninos na fé que são assim, mas nós que já conhecemos um pouco da palavra de Deus, a gente não poderia reagir assim. Então essas expectativas são de coisas baseadas apenas nos que os olhos veem. Como foi para aquele povo naquela ocasião, aí mesmo no Evangelho de João, no capítulo 12 que a gente leu, o versículo 17 e 18, olha só o que diz. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disto também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Olha só o que aconteceu com muitos, qual foi a expectativa, por que muitos foram ali. Olha, eu ouvi dizer que aquele cara que ressuscitou o Lázaro vai estar aí, e mais, o próprio Lázaro vai estar lá. Pô, então eu quero ir lá. Eu quero ver, porque os meus olhos vão ver. E olha, baseado nisso que eu estou vendo, é que a minha expectativa vai, né, estar pautada. Se ele ressuscitou esse cara, pô, ele pode resolver os meus problemas. Então eu quero ir lá. Eu tenho uma expectativa grande a respeito de Jesus. Só que, ainda hoje, as pessoas pensam assim. E aí Jesus não faz, ou não vai fazer tudo o que nós desejamos. E aí, irmãos, vem a frustração. Isso não pode acontecer. Como eles, muitos não estão compreendendo que o melhor ainda está por vir. O melhor ainda está para acontecer. Do versículo 31 ao 34, olha só, diz assim... chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre.
E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Muitos ouviam ali. Muitos ouviram falar dos seus feitos. Muitos, ou praticamente todos, sabiam da promessa do Messias, do Salvador. E aí eles perguntam: quem é esse Filho do Homem? Quem é esse? Olha, eu sei, eu ouvi alguma coisa aí, eu tenho algum conhecimento, mas você está falando aí que é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quem é esse? A expectativa deles era outra. Jesus estava ali dizendo: olha, eu vou partir e a promessa do Salvador vai se cumprir. E vocês terão os pecados perdoados. Se vocês crerem em mim, que eu sou o Messias, vocês estarão perdoados. Salvação para vocês. Mas que negócio é esse que você está falando? Quem é esse mesmo? Eu vim aqui para ver o cara que foi curado e aquele que dizem que tem poder para ressuscitar mortos. Eu vim para isso. Esse cara aí está falando o quê? De outra coisa aí, que ele vai ser levantado e tal. Quem é esse? Assim, meio que dizendo: olha, esse que você está dizendo não é aquele que eu vim ver. Cadê o cara que curou? Cadê o cara que ressuscitou? Eu quero esse. Cadê o cara que alimentou, multiplicou? Eu quero esse. Mas Jesus estava dizendo: chegou a hora de eu ir, para que vocês, crendo no meu nome, sejam salvos. Então, as nossas expectativas, irmãos, têm que ir além. Tem que ir além, né, de apenas aquilo que Jesus pode fazer nesse mundo, nesses nossos dias. É o que Paulo diz na primeira carta à igreja em Corinto, lá no capítulo 15, do verso 19. 1 Coríntios 15, 19, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E como tem gente infeliz nessa terra. Como tem gente continuando na infelicidade, porque está limitando Jesus apenas a esta vida, apenas ao que ele pode fazer nesta vida. Cadê o cara que ressuscitou? Cadê o cara que pode resolver os meus problemas? Não é esse que está aí dizendo coisas, falando uns troços que eu não estou entendendo. Não foi esse que eu vim ver. Então as pessoas estão infelizes, frustradas e tristes, porque estão limitando Jesus, enquanto que nós precisamos olhar além. Como disse aqui no domingo pela manhã, Moisés, ele contemplava lá na frente, mesmo sem conhecer Jesus, ele esperava pelo Salvador. E ele considerava muito mais retorno ser envergonhado, humilhado com o povo de Deus, porque ele cria no galardão, ele cria no Jesus, ele mesmo, que tipificava Jesus, ele estava olhando lá na frente, para esses dias, e aqueles que estavam ali, tão pertinho dele, não quiseram ver. É como hoje, a gente, né? As pessoas vão aos lugares e gostam de ver as paisagens, ver as coisas pela tela do telefone. O seu registro mental vai ser da tela, não vai ser ao vivo. É como se Jesus estivesse ali e as pessoas estivessem olhando para o telefone. Joga esse troço fora. O rei está aí para você ver com os seus olhos. A sua expectativa tem que ir além, a sua visão tem que ir além. Mas a gente está limitado. A gente está limitado às coisas que podemos e queremos ver, que escolhemos ver. Por último ponto, tem também aqueles que pensam que Jesus é um ponto turístico. Nós vimos aqui, não é, que Jesus, ele não vai fazer tudo o que ele pode. Nós estamos com esperanças num outro rei que possa atender outras necessidades. E ali nós vimos que pessoas estavam esperando ver um homem que não era aquele que Jesus estava tentando mostrar.
E também havia ali, nós vimos aqui, pessoas que pensam que Jesus é um ponto turístico. Isso me traz à memória passagem no Evangelho em que Jesus é levado na frente de Herodes. E aí Herodes, quando olha para Jesus, fica alegre. Fala assim, olha que legal, pô, eu estava com maior vontade de te conhecer. Faz um negócio engraçado aí. Faz um sinal aí. Faz alguma coisa. Pô, Jesus, eu estava esperando que você fosse me animar. Eu estava esperando que você fosse, sei lá, fazer aí um troço aparecer, tirar um coelho da cartola. E aí, quando viu que Jesus estava ali parado, imóvel, olhando para ele, assim, não foi esse aí que eu queria ver, não. Leva esse embora. Tiraram Jesus da frente de Herodes. Porque Herodes também não reconheceu. Não reconheceu o Jesus. Ele achava que Jesus era um ponto turístico, alguma coisa legal de conhecer. E hoje, a gente até viaja, né, bastante. Se você for em algumas regiões do Brasil, se você for em alguns países da Europa, se prepara para ver igreja. Catedral, né, das mais variadas tamanhos, formatos, arquiteturas. Se prepara para ver igreja. E aí é o que as pessoas chamam de turismo religioso. As pessoas vão à Aparecida do Norte fazer um turismo religioso, vão a alguns lugares no Brasil e no mundo para fazer um turismo religioso. E aí, a gente olhando para o texto, a gente vê que também tem gente que acha que a igreja é um turismo. Sem mencionar que tem irmãos que são turistas. Mas isso é outra história. Mas as pessoas acham que a igreja é um turismo apenas. Eu vou lá visitar, vou lá, eu quero conhecer, quero ver esse Jesus, ou eu quero ver como é que é aquele culto, como é aquela celebração. Então as pessoas vão e passeiam por aí, encarando a igreja como um turismo. E essa era, muito provavelmente, a prática dos dois gregos que nós vimos aqui no texto. Volta lá no texto, né, no capítulo 12, no verso 20, diz assim, ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Tem alguma coisa errada aqui. Não eram judeus. Não diz aqui que eram prosélitos, que eram gregos convertidos ao judaísmo. Não, estavam ali numa festa de judeus, e aí estavam, né, perdidos ali, estavam fazendo um turismo religioso também. Estavam ali no meio, né, praticando isso, muito provavelmente na expectativa de ver um Jesus que não era o que Jesus queria ser visto. Não era o que Jesus veio para fazer, não é o Jesus que nós queremos ver, mas é um Jesus que muitos estão por aí querendo conhecer. E curioso que no versículo 21 e 22, a gente vê que quando os discípulos ouvem, vem aquela coisa, né, eles devem ter achado tão bizarro que eles ficaram sem saber o que fazer. Versículo 21 e 22. Eles dizem isso, né? Estavam ali, alguns gregos, e aí eles se dirigiram para Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. Olha só, o empurra. Filipe foi dizer a André. André e Filipe foram comunicar a Jesus. Um empurrou para o outro. Olha só, tem uns caras aí que querem ver Jesus. Como? Não sei, são os gregos aí, vieram ver Jesus. E aí o outro vai e pergunta para um, o André, o Filipe, tem uns caras aí que querem ver Jesus. E aí eles vão e até Jesus e perguntam a ele, né? Jesus, tem uns caras aí querendo te conhecer. E aí eu fico imaginando, né? O que Jesus deve ter pensado naquela hora. Ele deve ter pensado assim, era o que faltava. Era, agora sim eu percebi que é chegada a minha hora. Era o que faltava, as pessoas vindo me ver, como se eu fosse uma estátua, como se eu fosse uma obra de arte, como se eu fosse um palhaço de circo, como se eu fosse um animador de plateia, como se eu fosse um mágico, um malabarista. Era o que me faltava.
E aí Jesus diz aqui nos versículos 23 e 24, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus, ali naquele momento, deve ter pensado assim, cheguei ao meu limite, era o que faltava, agora só me falta morrer mesmo, e será melhor que isso aconteça, porque morrendo eu vou dar mais fruto, morrendo, não é? As coisas vão acontecer como estão escritas. E aí eu fico pensando, não é, irmãos, como hoje também isso acontece. Muitas pessoas estão indo à igreja, muitas pessoas estão também querendo ver um Jesus, querendo ver coisas acontecerem, querendo ver milagres acontecendo. E tem cara que se o milagre não acontecer, a gente cria. Vamos falsificar, vamos botar alguns aqui, lá no fundo, vindo aqui com as muletas. Né? Achei curioso aí, uma vez na internet, fizeram um apanhado de um sujeito numa igreja, se não me engano, do R.R. Soares, né? O cara estava em vários cultos, filmado lá. O cara, não, eu estou curado hoje eu vim com uma dor na barriga, hoje eu vim com uma dor na perna. O mesmo sujeito, o cara abençoado esse, né? Foi o mais curado dali. Então, se Deus não fizer, a gente arruma. Vamos dar um jeito, vamos dar ao povo que eles vieram para ver. Eles querem turismo, eles querem ver, vamos dar a eles. Só que, irmãos, quando for numa igreja séria e não tiver essa palhaçada, a pessoa vai se frustrar. E aí vai se afastar de Jesus, porque está com a expectativa e aprendeu de um Jesus que não é o verdadeiro, não é o que veio, não veio para isso. Então a frustração vai acontecer. E aí Jesus pensou que já havia feito como homem o que devia fazer. Só restava para ele morrer, para agora fazer mais, não é? Para agora ressuscitar e, enfim, toda a história seguir adiante. Cristo morreu para que na nossa morte nós fizéssemos mais também. Cristo morreu para que eu e você estivéssemos aqui hoje e que nós, depois de mortos para o mundo, mas ressuscitados com Cristo, pudéssemos fazer mais. Você que antes não fazia nada para Deus, muito pelo contrário, servia nas mãos do inimigo, estava aí escravizado pelo pecado, passando todo tipo de vergonha. Agora que você morreu para o mundo, você pode fazer mais. Foi para isso que Jesus morreu, e essa é a expectativa dele sobre nós. Ele espera que nós, agora, nova criatura, ressuscitados com ele, façamos mais. Não mais crendo nesse Jesus fantasioso, mas fazendo agora mais por ele. Vai lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, no verso 4. Veja só o que Paulo diz. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Cristo morreu para que nós, agora ressuscitados, andemos em novidade de vida. Que a gente contemple outra coisa, algo mais além. Não fique limitado, não fique esperando e não fique na criancice de não me deu, vou me zangar com ele, vou me frustrar, não quero mais falar com ele, não vou mais aparecer. Então, Jesus morreu para que a gente morresse para o nosso ego, para o mundo, para as suas concupiscências, para o egoísmo, para o rancor, para o ciúme, para todas essas coisas. Que nós morrêssemos para tudo isso e que andássemos em novidade de vida. Nascer para o amor verdadeiro de Deus. Ele morreu para isso. Não foi para fazer a nossa vontade, não foi para nos dar todas as coisas que queremos, mas foi para coisas espirituais. Então, irmãos, é necessário que coisas boas nasçam.
É necessário morrer para que coisas boas nasçam. Essa é a lógica do Evangelho. É necessário que você morra para que a coisa boa nasça. Porque você, morto em delitos e em pecados, não vai dar fruto nenhum. Não vai ter fruto bom nenhum. Vai lá no Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 7. Mateus 7, do 16 ao 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, nós morremos para frutos bons poderem nascer. Antes, éramos árvore má. E não tinha como uma árvore má dar um figo. Não tinha como uma árvore boa dar um fruto mau. Mas árvore boa dá fruto bom. Então, foi para isso que nós morremos e é para isso que nós precisamos frutificar. Se você olhar para a Bíblia, vários exemplos, Saulo morreu para Paulo nascer. Saulo poderia escrever as cartas que escreveu? Não, mas Paulo podia. Então foi necessário ele morrer para um vaso útil nas mãos de Deus fazer o que ele fez. E nós, da mesma maneira, quem pratica turismo religioso, quem espera de Jesus aquilo que ele pode fazer, não o que ele deve fazer, para aqueles que esperam um outro reinado de Jesus, esperam outras coisas de Jesus, isso é porque não entendem o que está sendo dito aqui no Evangelho de João, não entendem a essência do Evangelho. No capítulo 12, do versículo 28 ao 30, diz assim: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Ali, Jesus, diz: Pai, glorifica o teu nome. E quando ele diz isso, alguns ouvem alguma coisa, mas não era bem o que deveria ser ouvido. Ficou assim como se fosse um ruído, uma coisa estranha. Para o bom entendedor, eles iriam ouvir: Pai, glorifica o teu nome. Mas para os que estavam ali, praticando turismo religioso, quem foi ali ver, o curador, o milagreiro, o cara que ressuscitou, para os turistas que estavam ali, eles ficaram assim: o que foi isso? Foi um trovão? Foi um barulho? Imagina, Deus aqui falando contigo, Jesus falando, e você: eu acho que o som está com defeito. Eu acho que estourou a caixa. Olha, caiu alguma coisa, eu ouvi um ruído aí. Vai ter gente assim, irmãos. Jesus vai estar falando nitidamente, claramente, mas as pessoas que vieram com outras expectativas não vão entender. Mas Jesus fala, Jesus quer falar. Então as nossas expectativas, irmãos, têm que ser as corretas. Para a gente encerrar, capítulo 12, do verso 37 ao 40, diz assim: E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Muitos não vão entender.
muitos não vão compreender, porque as expectativas estão erradas. Mas se as nossas expectativas estiverem corretas, nós vamos entender. Nós não vamos estar, né, nesse grupo. Senhor, não creram em nossa pregação. Senhor, não ouviram o que nós ensinamos. Senhor, não ouviram as pregações. Não cresceram, não santificaram, não amadureceram. Alguns talvez aconteçam isso. Mas muitos, eu creio, que irão alinhar as suas expectativas. E aí não vão estar decepcionados com Jesus. Porque se isso não acontecer, na primeira insatisfação, vão escolher Barrabás. No primeiro momento em que vier a frustração, vão escolher Barrabás. Vão escolher o mundo, vão abandonar o Senhor. Não me deu o que eu quero? Barrabás. Agora eu vou para Barrabás. Não fez o que eu queria, não me curou, não me deu aquele emprego, não fez isso, não fez aquilo. Eu vou para Barrabás. Eu vou me lançar nos braços dele, vou morrer com ele. Querido, escolha morrer como trigo, para que o resultado seja bom. Morra e nasça a novidade de vida, para frutificar, agora enxertado na videira, porque sem Jesus nada podemos fazer. Então creia que o melhor está por vir. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Deus, colocando nosso coração em Tuas mãos, nossa mente também, meu Deus, nosso entendimento. Ó Pai, porque não queremos estar frustrados contigo, não queremos estar decepcionados com o Senhor. Meu Deus, muitas vezes pedimos, colocamos nas Tuas mãos as nossas petições, mas Deus, baseadas talvez em expectativas que não são as Tuas, não são, Deus, a Tua vontade. Pai, que a Tua igreja possa aprender que nem tudo o que o Senhor pode fazer, o Senhor irá fazer. Nem tudo, meu Deus, nós seremos livres. Nem toda a cura, nem todo espinho na carne será retirado. Oh, meu Deus, mas nós teremos que nos entregar nas Tuas mãos. Ouvir do Senhor, a minha graça te basta. Meu Deus, que nós possamos ter esse entendimento, para que nenhum de nós caia na frustração, nenhum de nós, meu Deus, se decepcione contigo e venha a te abandonar. Que nós possamos, Pai, perseverar com o Senhor, olhar para frente, olhar, meu Deus, muito lá na frente, olhar para a eternidade, para aquilo que teremos com o Senhor. E o que tivermos aqui, meu Deus, se vier ao nosso encontro, se a nossa vontade for da Tua vontade, amém, meu Deus. Mas se não for, que o Senhor continue sendo Deus e Rei nas nossas vidas e que jamais te abandonemos. Obrigado, ó Pai, por isso. Continua falando conosco, é a nossa oração. Fazemos te agradecendo em nome de Jesus. Amém.